e os outros terão que nos ouvir igualmente. Só ali o Dr. Abreu, se quiser calar, ó Dr. Abreu, ó Dr. João Abreu, se quiser ouvir. Obrigado por estarem aqui para a apresentação do nosso programa. Foi um programa feito com base na filosofia daquele programa de há 4 anos, apresentado para 8 anos. Ou seja, é um programa muito objetivo, que naturalmente foi atualizado depois do trabalho desenvolvido durante 4 anos, depois da aprendizagem que tivemos durante este período, que nos será muito útil para os próximos 4 anos, como é óbvio. Ninguém imagina o que é exatamente uma Câmara com esta dimensão e complexidade antes de lá estar dentro, quais são as exigências, quais são os principais problemas, as questões, as dificuldades, as soluções. Portanto, 4 anos de aprendizagem vão-nos ser muito úteis para o próximo mandato. O programa tem 204 pontos, tem mais do que há 4 anos, e desde logo porquê? Porque há 4 anos nós condensámos vários pontos de forma a que a soma fosse 112. Portanto, juntámos por vezes vários temas no mesmo ponto para que o somatório fosse 112, para transmitirmos a mensagem de que Coimbra estava numa situação de emergência. Estava em declínio, precisava de uma intervenção de emergência médica. E por isso o número 112. Hoje já não estamos em emergência, estamos em crescimento e em desenvolvimento e, portanto, embora pareça que haja mais pontos, nós não fizemos essa contabilidade. Em termos numéricos finais mas há mais um ou outro capítulo novo, é verdade. Este programa tem 14 capítulos. Não temos aí o índice, tem 204 medidas, tem 14 capítulos, e nós decidimos selecionar 10% destas medidas para apresentar hoje 20 medidas. Não quer dizer que não possa haver outras tão importantes como estas, quiçá mais importantes, mas selecionamos 10% das medidas do nosso programa para apresentarmos aqui e servirem, no fundo, de destaque para a apresentação do programa, que assim que eu terminar, estará o programa disponível no nosso portal, no nosso site. A primeira medida tem a ver com o desenvolvimento, mais em termos empresariais e económicos, é concretizar a expansão do IPARC, a criação de uma zona industrial em Souselas, concretizar este ato, promover a construção de mais torres de escritórios. Nós precisamos de mais espaço de instalação de empresas nas várias tipologias possíveis. Portanto, este é claramente um ponto, eu diria, primeiro, porque todos os outros, inclusivamente este, dependem da receita da Câmara e da disponibilidade da Câmara para fazer investimento. E só há investimento se houver desenvolvimento, se houver crescimento, e então há mais receita para que nós possamos investir. Portanto, sem investimento empresarial, sem crescimento, não conseguiríamos fazer mais nada. Felizmente, nós, tendo herdado uma Câmara que pagava 57 milhões de salários e recebia 54 milhões de impostos, hoje já aumentámos a coleta anual de impostos e taxas em cerca de 10 milhões. Apesar de termos introduzido o IMI familiar, apesar de termos reduzido a derrama, a dinâmica económica, social, cultural, empresarial, turística, trouxe-nos mais receita. E com isso nós encaramos de forma muito positiva e muito mais animadora os próximos 4 anos,
porque teremos mais receita para fazer mais investimento no concelho e nas pessoas. O segundo ponto é, agora que o urbanismo já funciona em ritmo elevado e que a receita da Câmara aumentou, vamos reduzir as taxas urbanísticas, era um dos nossos compromissos e um dos fatores que fazia com que muitas famílias fossem viver para outros concelhos. Portanto, continuamos a nossa política de redução de impostos e taxas para permitir que as pessoas se instalem e vivam no nosso concelho e continuar a revitalizar a nossa zona histórica, alta e baixa. Fala-se muito da baixa e pouco da alta. São duas zonas fundamentais da nossa cidade, reforçando o impulso à reabilitação do edificado e à revivificação do espaço público. Temos aqui, quase à nossa frente, a célebre Rua Direita, que vai entrar em obras brevemente naquela metade que está no Fundo de Coimbra Viva, que já tem projeto e que está só à espera da resolução da questão do último inquilino que existe ali naquela faixa. E a partir daí entrará imediatamente em obra. O ponto 3 é concluir e expandir o projeto Metrobus, reformular as linhas do SMTUC, está a ser feito o estudo técnico-científico, para servirmos melhor as zonas do concelho, até aqui mais desfavorecidas em termos de transportes, e concretizar a bilhética integrada dos transportes públicos na região de Coimbra. Esta é uma revolução em termos de bilhética e em termos do conceito de área metropolitana. É verdadeiramente trabalhar para um conceito de área metropolitana em que as pessoas possam andar de transporte público indistintamente, com o mesmo passe e sem custos acrescidos. O ponto 4 é arrancar com as obras do novo Palácio da Justiça. Não tenho aqui a penitenciária, não depende da Câmara. Não tenho aqui a maternidade, no que dependia da Câmara já está resolvido. Mas o Palácio da Justiça, neste momento, está nas nossas mãos. E está nas nossas mãos porque se deu um passo que nunca tinha sido dado, foi a assinatura do contrato interadministrativo entre o Governo e a Câmara Municipal de Coimbra para ser financiado o projeto e a revisão do projeto que estão atualmente a entrar em concurso. Portanto, vamos lançar o concurso para o projeto e a revisão do projeto do Palácio da Justiça e, no próximo mandato, resolver os problemas que nos permitam lançar o concurso de construção e começar as obras. É nosso objetivo começar as obras do novo Palácio da Justiça no próximo mandato. Neste? Não se ouve aí? Oh, eu falo mais. Então mais valia estar com o outro. Ponto 5. Construir novas instalações para o canil Gatil municipal, já estão identificados os espaços, melhorar as condições de acolhimento de animais de companhia, facilitar a sua adoção e concretizar definitivamente parcerias eficazes com associações de proteção dos animais. Este último ponto sempre foi um dos nossos objetivos, melhorou muito significativamente a relação entre a Câmara Municipal. Notam alguma diferença? Não? Sim? Entre a Câmara Municipal... Não consigo engolir o microfone. E as associações de proteção dos animais, pretendemos aprofundar e assinar protocolos concretos, nomeadamente com a Associação Protetora de Matilhas. Nós temos um problema das matilhas em Coimbra, temos que ir mais longe e nós temos a perfeita consciência que só em conjunto com as associações protetoras dos animais nós conseguiremos controlar e resolver
o problema. O ponto 6, reformular e melhorar o acesso e a fruição de ambas as margens do rio Mondego, com particular ênfase no troço entre a Ponte Santa Clara e o Açude Ponte, que nomeadamente estão a ser desenvolvidas neste momento, e que a introdução de Metrobus vem facilitar muito, e recordo que foi o nosso Executivo que teve a iniciativa, que foi aprovada por unanimidade na reunião do Executivo, de pedonalizar aquilo que atualmente é o Passeio Ribeirinho, para retirar dali o trânsito automóvel e entregar toda essa margem à fruição das pessoas. Mas também a zona entre Rebolim e a Ponta Portela. Fala-se muito de projetos, mas a verdade é que até aqui a Câmara não tinha terrenos para esses projetos. Agora temos. É propriedade do domínio privado da Câmara, os 15 hectares de terreno entre a praia do Rebolim, há quem lhe chama outro nome, mas nós conhecemos bem a praia do Rebolim, e a zona da Ponte da Portela. São 15 hectares de terreno do domínio privado da Câmara, fruto de cedências para o domínio público, em função da aprovação de vários loteamentos. Portanto, neste momento temos condições para desenvolver um projeto totalmente diferente de fruição das margens do rio Mondego. É que, para se fazerem as coisas, não bastam meras intenções, é preciso ter as condições para implementar esses projetos, e nós apostamos muito do nosso tempo em criar as condições para agora podermos desenvolver grandes projetos para a cidade. O ponto 7 é construir 2 ecocentros, um a norte do concelho e outro a sul. Os procedimentos estão em fase adiantada do seu desenvolvimento. O concelho de Coimbra não tem nenhum ecocentro, irá passar a ter 2 ecocentros, um na zona norte, outro na zona sul. Ponto 8, continuar a criar as condições para nós melhorarmos a oferta turística de Coimbra, nomeadamente criar um Welcome Center na Baixa, baseado nos conceitos Come Back Again e We Wait For You, com um espaço privilegiado de acolhimento capaz de proporcionar experiências modernas e inovadoras com recurso a soluções digitais e imersivas. De alguma forma também contribui a parte digital, as estruturas digitais que hoje entraram em funcionamento no âmbito dos bairros comerciais digitais, vem em várias línguas, vem também contribuir para melhorar esta relação entre a cidade e o turista, entre o nosso concelho e o turismo. O ponto 9 é reforçar a divulgação da ligação de Santo António a Coimbra. Eu não sei se tem a informação, nós quisemos pôr aqui uma estátua de Santo António, não na Praça 8 de Maio, mas no patamar da Câmara Municipal. Coimbra tem que apostar também, para além das questões culturais e religiosas, tem que apostar no turismo religioso. E sempre, enfim, quando visitei Pádua, fiquei impressionado como a cidade de Pádua vive da Basílica em honra a Santo António de São Francisco. Uma basílica imensa, extraordinária. Aquela cidade vive de turismo religioso e lá está o nosso Santo António, nosso de Coimbra. Porque em Lisboa nasceu Fernando de Bulhões, em Coimbra nasceu Santo António. Impressionado pelos mártires de Marrocos, que conheceu aqui em vida, depois recebeu as relíquias e, inspirado pelo seu exemplo, quis ser mártir, mas enfim, reza ao curso da história que uma tempestade o levou até a Itália. E aí se tornou o santo mais conhecido de todo o mundo. O mais admirado, o mais respeitado, está em todo o lado, aqui também, obviamente.
E nós não, e agora vou falar do ponto de vista turístico e comercial, nós parece que nos envergonhamos da história de Santo António ter passado em Coimbra. Temos a igreja lá em cima, onde a estátua que tínhamos encomendado para aqui vai ser colocada lá em cima no Largo de Santo António, porque a DRCC/CCDR deu um parecer negativo à colocação de uma estátua de Santo António aqui no patamar da Câmara, onde está um poste de bandeira. E a razão a mim choca-me, é o mínimo que posso dizer, e por isso fizemos questão de colocar isto no nosso programa como sinal dado a várias instituições e também como uma afirmação de que o turismo religioso é uma das riquezas culturais e turísticas de Coimbra. A razão para ser chumbada a colocação de uma estátua de Santo António ali, no patamar da Câmara, para não interferir com os direitos de autor da Praça 8 de Maio, para não ficar em frente à fachada do Mosteiro de Santa Cruz, da Igreja de Santa Cruz, a razão foi que a colocação dessa estátua naquele local ia rivalizar com a atenção das pessoas para a fachada da Igreja de Santa Cruz. Eu fiquei estupefacto, é a mínima coisa que posso dizer. É a única justificação. É que ia rivalizar com a atenção das pessoas. Dizermos ao mundo que Santo António estudou aqui, onde nós estamos neste momento, que foi aqui que mudou de nome, que se inspirou para ser franciscano. Não podemos, para não rivalizar com a atenção da fachada. O que eu respondi ao Património Cultural e mais valia era que eles se preocupassem com a reabilitação da fachada da Igreja de Santa Cruz do que com a colocação de uma estátua de Santo António ali. Está no nosso programa, iremos colocá-la, porventura, continuarmos a governar a Câmara de Coimbra e dizer ao mundo: Santo António é de Coimbra. O ponto 10 é promover a constituição de condomínios de aldeia nas zonas com maior perigo de incêndios florestais. Nós temos 50% da área do nosso concelho é floresta e 48% é floresta. Temos muitas aldeias no meio da floresta. Temos que trabalhar ativamente na sua proteção por causa do elevadíssimo risco de incêndio no nosso concelho e na nossa região. Portanto, temos que nos empenhar e trabalhar para desenvolver os condomínios de aldeia para a autoproteção das pessoas e das aldeias e dos bens dessas aldeias. Continuar a política de forte reforço de dotação para a cultura. Fazem parte das grandes opções do Plano Turismo e Cultura, estão no mesmo capítulo. Nós triplicamos as verbas para o turismo e para a cultura. Parte dessas verbas vem da taxa turística, que em boa hora implementámos, apesar das críticas e dos votos contra, porque nós precisamos, a Câmara precisa de fontes de receita, senão não pode investir. E as taxas turísticas são pagas pelos turistas, não são pagas pelos nossos municípios. Um dos grandes projetos que Coimbra venceu foi o projeto atualmente chamado SHIFT, na área de turismo sustentável, com 5 milhões de euros. Mas aumentámos muito a dotação para a cultura, trabalhámos com os agentes culturais, sem paternalismo, e conseguimos, em conjunto. É curioso como tantas pessoas tentam menosprezar o trabalho da Câmara para a Manifesta 17 estar em Coimbra em 2028. Obviamente que isso resultou da nossa estratégia de trabalhar com as associações culturais. No caso, com o Círculo de Artes Plásticas, que teve da parte deste Executivo o maior apoio financeiro de sempre
para que a Bienal Ano Zero pudesse crescer e continuar a afirmar-se e a ser cada vez mais reconhecida. Mas foi a Bienal Ano Zero, o Círculo de Artes Plásticas e, obviamente, o Carlos Antunes, temos de estar agradecidos pelo seu trabalho, mas também a Universidade, a Câmara Municipal e o Governo, que assume metade do financiamento. É curioso como algumas pessoas, por razões que só elas conseguiram explicar, obliteram da equação a Universidade, a Câmara e o Governo. Porque parece que para alguns faz confusão que um governo dito de direita seja, afinal, aquele que foi capaz de trazer a Manifesta 17 em 2028 a Coimbra, a maior manifestação mundial de uma Bienal Nómada de Arte Contemporânea. Vai estar em Coimbra em 2028 e vai ter um epicentro na Rua da Sofia e ajudar-nos a reabilitar a Rua da Sofia e a dar uma visibilidade mundial ao riquíssimo património da Rua da Sofia. Vamos continuar o processo conducente à instalação de uma escola de artes no edifício da antiga manutenção militar. Nunca houve um projeto para a instalação em Coimbra de uma escola de artes do nível secundário. Foi preciso, para que isto seja possível, introduzir a criação de uma escola de artes na política municipal de educação, no plano municipal de educação, que teve que ser aprovado pela DGES, pelo Governo, e, portanto, nós hoje temos a legitimidade, porque está aprovado pelas instâncias que têm que o aprovar, de criarmos em Coimbra uma escola de artes de nível secundário. Como sabemos, escolas públicas de artes só existem em Lisboa e Porto. É fundamental Coimbra poder dispor de uma escola de artes e vamos agora trabalhar no desenvolvimento concreto desse projeto, porque já se venceram as regras, as exigências burocráticas que tinham que ser vencidas. Por isso nós vemos muitas vezes que estes 4 anos tiveram muito de resolução de problemas, muito de desenvolvimento, mas muito de preparação para um novo futuro para Coimbra. Expandir a rede de espaços públicos para a prática desportiva formal, com mais estruturas desportivas. Coimbra, o Conselho de Coimbra tem um déficit de espaços para a prática desportiva federada e não federada. E informal, para a fruição das pessoas, com circuitos, campos para diversas modalidades, como basquetebol, por exemplo, 3x3, que se podem pôr em vários locais da cidade, abertos ao público, e futebol, pequenas equipas, entre outros, incluindo para desporto adaptado. Vamos dar uma atenção especial à prática desportiva, porque agora dispomos de receita suficiente para o fazermos. E lembro, por exemplo, um projeto que houve em Vilela para um grande pavilhão que ficou pelos pilares porque Coimbra não tinha capacidade para o financiar. Agora Coimbra está no frente, está mais receita, tem mais gente e está em desenvolvimento. Promover a realização de um estudo de viabilidade técnica, urbanística, económica e funcional para a eventual, que nós queremos que seja concreta, construção de um pavilhão multiusos de grande capacidade em Coimbra, junto à futura Estação Central Intermodal de Qualidade Internacional, o Coimbra Arena. Obviamente não vai ser construído nos próximos 4 anos, mas temos de desenvolver os estudos para que seja possível, assim que possível, a sua construção e financiamento. Hoje temos o Convento de São Francisco completamente sobrelotado de eventos culturais e corporativos. Precisamos de crescer e a Coimbra Arena, junto à futura Estação Central Intermodal, será uma mais-valia extraordinária para a realização de grandes eventos em Coimbra. Manter o projeto TUMO, um dos projetos mais revolucionários desta cidade, que foi o primeiro projeto TUMO na Península Ibérica, seguiu-se Lisboa, seguiu-se o Porto, mas o primeiro foi em Coimbra, porque tivemos essa capacidade, em conjunto com a entidade privada não lucrativa que trouxe o conceito, trabalhámos para que rapidamente, num ano, o projeto TUMO estava a funcionar em Coimbra
demorou mais um ano em Lisboa e mais um ano no Porto, e é um projeto, é um elevador social e que equipa os nossos jovens com capacidades, sobretudo os menos favorecidos, que de outra forma não teriam acesso. As frases de algumas crianças do projeto PUM são verdadeiramente emocionantes, de transformação que este projeto, transformação positiva, das novas oportunidades que este projeto PUM está a conferir às nossas crianças e que simultaneamente ajudou à reabilitação do icónico edifício do CTT na Baixa de Coimbra. Hoje temos cerca de 1.200 crianças a virem aqui à Baixa de Coimbra, no edifício CTT, a participarem deste extraordinário projeto TUMO. E, após a aprovação do projeto de execução, realizar a candidatura a financiamento e, finalmente, proceder à reabilitação da Escola José Falcão. A Escola José Falcão tem problemas estruturais graves, precisa de uma intervenção profunda de reabilitação, provavelmente à volta de 35 milhões de euros. Já há projeto, mas não foi só esta a nossa aposta na educação. Reabilitámos 14 escolas, mais 3 com reabilitação profunda, como são a Escola de Eiras, a Escola da Conchada e a Escola Eugênio de Castro. Foi um investimento brutal em educação, como nunca se tinha visto em Coimbra. Vamos continuar a proceder à reabilitação dos edifícios com serviços de saúde que se encontram degradados, nomeadamente do ponto de vista térmico, exigindo financiamento suficiente ao governo. É absolutamente essencial conseguirmos este financiamento. Há quem diga, não devíamos ter aceitado a descentralização da saúde. Nós aceitámos com a consciência dos problemas e, como já disse, por razões de interesse nacional. Mas se estas estruturas tivessem ficado no Estado Central, não estavam melhores, estavam piores. Portanto, a descentralização é positiva, mas não pode ser a Câmara Municipal a pagar toda a reabilitação destes edifícios. Desenvolvemos no âmbito do processo de descentralização com o SUS, conforme ficou protocolado, o projeto de ampliação do bairro, do Centro de Saúde do bairro Norte de Matos. Estamos a resolver um problema gravíssimo que está em tribunal, que nos impede de fazer mais e mais rapidamente, que é o problema do Centro de Saúde de Cela. Está a decorrer um processo em tribunal. Foram erros sucessivos da ARS Centro na condução do processo. Teremos que o resolver, mas não é imediato, não se resolve com um estalar de dedos. Mas temos, obviamente, como horizonte, até porque bastava o ser da saúde, mas não é preciso ser da saúde para perceber a importância que têm as condições de trabalho para os nossos profissionais de saúde e para os nossos doentes. Continuar o forte alargamento da habitação camarária a custos acessíveis no Concelho de Coimbra. Temos o projeto de construção da habitação camarária mais ambicioso do milénio, 300 novas habitações construídas de raiz, 200 fogos reabilitados, construção de 78 habitações em conjunto com o IU para arrendamento acessível, o realojamento de 242 famílias. Estamos, de facto, a resolver os problemas sociais mais prementes da habitação no Concelho de Coimbra, para além de a aceleração de processos no urbanismo, permitir que só nos primeiros 8,5 meses deste ano, só em 8 meses e meio deste ano, tínhamos licenciado 1.026 novos fogos privados de munícipes e promotores. Só em 8 meses e meio licenciámos 1.026 novos fogos privados, que obviamente os privados propõem à Câmara, apresentam os projetos à Câmara, é para construir, não é para ficarem à espera de nada. Portanto, vão ser construídos, fora aqueles que ainda vão ser aprovados, fora aqueles que foram aprovados nos anos anteriores. Portanto, vamos ter milhares de novos fogos em Coimbra, quer pela intervenção pública, que deve aumentar com o financiamento do Estado,
quer pela construção privada. E a verdade é que cada vez se vêem mais guindastes em Coimbra. É um dos sinais de que o setor da construção civil está a reanimar com a aceleração de processos na Câmara Municipal. E essa aceleração é fundamental para reduzir os custos do investimento e para reduzir o preço no mercado, quer da compra, quer da arrendamento. Reforçar o processo de melhoria contínua da qualidade com o Gabinete de Auditoria, Gestão de Risco e Qualidade, que anteriormente estava inativo. Existia um Gabinete de Auditoria e Qualidade na Câmara. Sabem quantas pessoas lá trabalhavam? 0. Não tinha ninguém. Agora tem 4 pessoas a trabalhar. E está a ser uma ajuda inestimável para a melhoria contínua da qualidade dos nossos serviços, com auditorias pedagógicas que nos ajudam a conhecer melhor o funcionamento dos serviços e a melhorar aquilo que é necessário melhorar, com um trabalho contínuo de conjunto e de cooperação entre serviços. Era paradigmático que este gabinete tivesse 0 pessoas a trabalhar. E muito tem sido o trabalho que tem sido produzido. E levar a Companhia de Bombeiros Sapadores a batalhão, o que tem algumas implicações, nomeadamente financeiras, mas agora estamos em condições de o fazer, e reforçar os apoios aos bombeiros voluntários. Nós tínhamos comprometido há 4 anos a duplicar os apoios aos bombeiros voluntários. Nos primeiros 4 anos, apesar das dificuldades herdadas e do efeito inflacionário da guerra da Ucrânia, que comeu 9 milhões ao nosso orçamento, nós aumentámos em 50%. Não tenho dúvidas que nos próximos 4 anos podemos aumentar uns tantos 50%, e porque Coimbra se está a desenvolver e a crescer e a receita a aumentar, estou convencido que poderemos ainda ir mais longe nestes apoios absolutamente justos e necessários aos bombeiros voluntários, recordando que fomos nós também que elaborámos o primeiro regulamento de apoio ao voluntariado nos nossos bombeiros, que nomeadamente veio equiparar os bombeiros voluntários aos trabalhadores da Câmara na utilização dos transportes públicos, pagando apenas €1 por mês para a utilização dos transportes públicos, independentemente do sistema de transporte. E, por fim, consumar o processo iniciado há 3 anos para triplicar as câmaras de videovigilância da Baixa. Os processos burocráticos em Portugal são dramáticos naquilo que contribui para o atraso do país. Não é possível aceitar que nós tenhamos 400 mil euros parados à espera que todos os processos burocráticos fossem resolvidos para triplicarmos as câmaras de videovigilância na Baixa, para aumentar a segurança da Baixa. Algo que nós gostaríamos que estivesse feito há 2 anos. Nunca imaginei que neste nosso país, à beira-mar plantado, nesta nossa jangada de pedra, fossem precisos 3 anos para aprovar o processo de triplicação das câmaras de videovigilância na Baixa, que nós queremos estender a outros setores, nomeadamente à alta da cidade, porque infelizmente vivemos numa sociedade que cada vez mais nos exige videovigilância para a prevenção do crime e para a segurança dos cidadãos. O concurso já foi lançado, houve um vencedor, houve uma impugnação, enfim, a impugnação terá a sua razão jurídica, já voltou ao júri para ser atribuído ao novo vencedor o processo de instalação destas câmaras, e espero que nos próximos poucos meses nós tenhamos a triplicação das câmaras de videovigilância. É lamentável que ao fim de 3 anos elas não estejam todas a funcionar. Não acabei o ponto. E aumentar o quadro de agentes da Polícia Municipal e reabilitar as suas instalações. Isto é extremamente importante. A Polícia Municipal está em instalações profundamente degradadas,
não são degradantes, mas são profundamente degradadas. Temos o compromisso de reabilitar as instalações, até porque isso é necessário, desde logo por uma medida que eles querem que seja implementada. Eu, pessoalmente, tenho dúvidas, mas a partir do momento em que a nossa Polícia Municipal o quer, nós respeitamos e implementaremos sem qualquer hesitação, que é os polícias municipais passarem a ter armas de fogo no seu equipamento de segurança. Mas para isso é preciso obras nas suas instalações, porque as armas têm que ser guardadas num cofre forte com condições de segurança especiais e, portanto, temos que fazer obras nas instalações para podermos depois comprar as armas de fogo, para eles passarem, fazerem o treino adequado, passarem a usar também armas de fogo. Mas não é só isso. Nós vamos também, faz parte dos nossos compromissos, aumentar o quadro de agentes da Polícia Municipal. Nós dedicamos um dos capítulos do nosso programa às questões de segurança. E destas questões de segurança, além desta intervenção, faz parte aumentar em mais 10 membros o quadro da Polícia Municipal para podermos exercer de uma forma mais intensa as funções de rondas preventivas nas zonas mais problemáticas da cidade e para que a Polícia Municipal possa desempenhar todas as suas múltiplas funções de polícia administrativa da autarquia. Enfim, estes são, resumidamente, 20 dos nossos 204 pontos. Provavelmente não terão dificuldade em encontrar outros que se calhar considerariam tão ou mais importantes do que estes, mas quisemos ficar por uma seleção de 10% dos 204 pontos do nosso programa, que tem 14 capítulos e que está já online. Vai ficar online daqui a 3 minutos. Podes carregar no botão. Estamos a ver tudo no monitor. Carregar no botãozinho. Já está online, então mostra lá só os capítulos, só para terminarmos com a apresentação dos 14 capítulos. Já conhecem o candidato, dito incumbente, portanto podes avançar. Onde é que estão? Pronto. Continuar a transformar Coimbra nos próximos 4 anos em emprego, desenvolvimento económico, empreendedorismo, urbanismo, espaço público, mobilidade e transportes, ambiente, espaços verdes, sustentabilidade e bem-estar animal, turismo, grandes eventos e Rio Mondego, descentralização e freguesias, cultura, artes e património, juventude e desporto, educação, saúde, bem-estar e envelhecimento participativo, habitação social e ação social, cidadania, meritocracia e transparência, segurança, proteção civil e bombeiros. São estes os 14 capítulos do nosso programa, mas tal como aconteceu nos 4 anos, isto é uma linha de orientação estratégica com pontos concretos, como nós gostamos, não de ter meras generalidades, como alguns programas que são meras generalidades. Nós gostamos de pontos concretos pelos quais possamos ser devidamente escrutinados. Mas, obviamente, iremos fazer muito mais do que aqui está, porque surgirão as oportunidades, surgirão as necessidades, teremos essa possibilidade de, com novas energias e novo conhecimento, desenvolvermos mais projetos do que aqueles que aqui estão. Mas pareceu-nos que um desafio de 204 pontos para os próximos 4 anos já dava as garantias aos municípios de Coimbra que vai ser um mandato de grande desenvolvimento económico, cultural, social,
e demográfico do Conselho de Coimbra. Muito obrigado pela vossa paciência. Bem, se quiserem colocar alguma questão, os senhores jornalistas, naturalmente, estão à vontade. Posteriormente, depois verem o programa. Muito bem. Muito obrigado, então, pela vossa presença.